Cabanada e cabanagem. Os nomes são muito parecidos, mas os objetivos opostos. E se você confunde, se dá nó na sua cabeça na hora de estudar para a prova, hoje os seus problemas acabaram. Eu vou te ensinar um macete que definitivamente você vai entender qual revolta é qual. Então, fica aqui comigo, meu querido e minha querida. Salve, salve pessoas! Esse é o canal Fundamental da História, eu sou o professor Enéas, seja muito bem-vindo, bem-vinda por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, todo aquele protocolo. E antes da gente falar do nosso macete, é importante entender o cenário pelo qual o Brasil passava. Desde 1831, o país vivia um vácuo de liderança, já que Dom Pedro I havia abdicado do cargo para voltar para Portugal. E o seu herdeiro, o Dom Pedro II, era na verdade o Pedrinho ainda, um menino de 5 anos de idade que não tinha nem capacidade para isso. Então, enquanto Dom Pedro II não atingisse a maioridade, surgiu a figura dos regentes, pessoas que provisoriamente ficariam governando o Brasil, enquanto Dom Pedro II não completasse 18 anos. E é nesse contexto que as várias regiões do Brasil vão brigar agora pelos seus próprios interesses, já que faltava a figura de um monarca centralizador que botasse ordem nesse caldeirão que eram as várias regiões do Brasil. Aconteceram revoltas em regiões que pretendiam se separar do Brasil, outras que queriam a volta de Dom Pedro I, algumas queriam apenas dignidade para a população local, então tinha de tudo. E nesse contexto surgem as revoltas da cabanagem e da cabanada. Vamos então começar pela cabanagem, a revolta que aconteceu no Grão-Pará, província do Grão-Pará, que hoje compreenderia a região norte do Brasil, estados aí como Pará, Amazonas, Rondônia, Roraima e por aí vai. Pessoas, o que acontece? Cabanagem, o nome vem porque a grande parte da população vivia em lugares precários, cabanas, palha, né? E quem promove a revolta justamente é a população, essa população mais pobre. Estou falando de índios, mestiços, escravizados negros, pessoas pobres, moradores ribeirinhos, que nós podemos chamar de povo, podemos chamar de gente. Vamos lembrar do macete? É gente, gente como a gente do povo. É o povo que quer o poder, é o povo no governo, é gente no governo. Por que eu estou insistindo tanto para você lembrar disso? De G, de governo de gente, de governo popular, governo, que também começa com G. Porque eu estou falando da cabanagem, que tem o G. Não D, de cabanada. Então, o governo de gente, o governo popular, que era uma revolta separatista, que queria separar a região e colocar esse povo, o povo de verdade, o povo pobre da região ali no poder. Cabanagem, G. G de gente. Lembra da Xuxa? Só um detalhe, tá? A cabanagem começou até como um movimento liderado por membros da elite, mas depois tomou todo esse caráter popular. Então, índios, mestiços, negros, pobres, de todas as vertentes, G, de gente. Chega. Vamos para a cabanada. Já a cabanada, que aconteceu em Alagoas e Pernambuco, não era um movimento que queria revolução. Estamos falando, na verdade, de uma população conservadora, pequenos proprietários, até membros da elite, camponeses, que queriam a restauração do trono de Dom Pedro I. Eles eram, então, um governo mais ligado ao retorno de Dom Pedro I, o imperador. Eles eram mais os conservadores de direita. Olha a letra D aparecendo aí. D do que, professor? D de cabanada. Retorno de Dom Pedro para restabelecer a ordem. Os pequenos proprietários, a população mais pobre, acreditaria que a volta do imperador, quase como que a volta de um Messias, seria responsável até por uma distribuição de terras mais igualitária para eles, e a elite queria os seus privilégios agrários de volta, restabelecidos, já que achavam que os regentes provisórios ou não que estavam lá no Rio de Janeiro não estavam garantindo de forma suficiente. Então, era um movimento que dizia: Dom Pedro, o imperador, precisa voltar para colocar a ordem.
Dom Pedro, imperador. Estamos falando de uma população conservadora, direita, restauração, sem guerra, sem revolução, sem separatismo, sem nada disso. Cabanada, volta de Dom Pedro. Cabanagem, popular, índios mestiços, população ribeirinha, povo, gente, gente como a gente, governo da gente, governo popular. Deu para entender, querido? Deu para entender, querida? Eu acho que sim. Você é uma pessoa muito esperta, muito inteligente, e esse macete você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Minha querida, eu espero do fundo do meu coração ter ajudado você a desfazer essa possível confusão com nomes tão parecidos: cabanagem, G de gente, gente no poder, cabanada, volta de Dom Pedro, D, direita. Você nunca mais vai esquecer. Lembra desse macete, tá? E eu também te peço para você me ajudar a fortalecer aqui o canal, curtindo o vídeo, deixando o seu like e se inscrevendo se você ainda não é inscrito ou inscrita. Deixa também nos comentários se tem algum outro tema que te confunde, para a gente poder ajudar mais uma vez você nos seus estudos. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.